Olá pessoal, tudo bem? Então, essa vai ser a nossa primeira aula online. A gente vai falar sobre inferência estatística e estimação de parâmetros. Lembrando que ela é uma continuação das aulas que a gente vinha tendo presencialmente. Então, nessa parte de análise de dados, a gente já tinha falado de descrição de dados, sobre desenho experimental, sobre noções de probabilidades, né? A gente viu alguns modelos probabilísticos, né, relacionados com variáveis discretas e variáveis contínuas. E agora, essas duas últimas aulas, principalmente, elas foram bastante teóricas, né? E essa aula de inferência estatística, acho que é uma aula que começa a se tornar mais interessante do ponto de vista que a gente começa a perceber algumas aplicações, né, que a gente pode ter desse tipo de análise de dados, né, em dados que a gente coleta no nosso trabalho, na nossa pesquisa, e que vocês provavelmente vão precisar também na hora que vocês forem trabalhar no produto final de vocês. Muitos de vocês vão precisar, tá? Então, onde é a ideia então de você ir para o campo, coletar algumas informações e fazer inferências relacionadas com alguns parâmetros, né, que vocês vão coletar em campo, tá? Então, eu separei essa aula em 4 tópicos, né? Primeiro a gente vai falar sobre a importância da inferência estatística, que é essa aula, né, que a gente está tendo agora, onde eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, para vocês perceberem como a inferência estatística é importante no nosso dia a dia, na coleta de dados que a gente gostaria de analisar para responder algumas perguntas específicas, tá? Depois a gente vai falar sobre estimativas e estimadores, viés e consistência, né? Algumas características de alguns dos estimadores, mostrando como que esses estimadores eles se comportam em relação ao viés e à consistência. Depois a gente vai falar sobre simulações no R, ou seja, isso é uma grande vantagem, né, de a gente trabalhar com R, onde a gente vai poder gerar a nossa própria população e simular, então, a partir dessa população, coletas de amostras, né, dessa população, e a gente vai poder fazer inferência em relação a essa população que a gente criou. Então, como a gente mesmo criou essa população, a gente vai saber todos os parâmetros, né, que foram ajustados para essa população. Com isso, a gente consegue verificar qual que é a relação, né, que existe entre a amostra que a gente coletou e os parâmetros da população que a gente quer fazer uma inferência. Tá? Então isso é uma grande vantagem que a gente tem quando a gente trabalha com programas como R. Tá? E por último a gente vai falar sobre intervalo de confiança, que é aquela ideia então da gente, a gente vai ter uma estimativa pontual de um determinado parâmetro, mas a gente também pode determinar um certo grau de incerteza relacionado com aquele parâmetro, que é relacionado com a variabilidade que aquele parâmetro tem na nossa população de origem. Tá? Então a gente vai, mais para frente a gente vai entender para que serve esse intervalo de confiança. Tá? Bom, e como são 4 tópicos, eu separei em 4 vídeos diferentes para depois ficar mais fácil de vocês encontrarem, né, esses diferentes tópicos quando vocês quiserem rever essas aulas. Tá ok? Bom, primeiro então a gente vai falar sobre essa importância da inferência estatística, lembrando que por que a estatística é importante? Né? Porque na realidade a gente está interessado em, a partir de uma população, a gente gostaria de coletar amostras dessa população e fazer inferências novamente sobre essa população como um todo. Aqui quando eu falo população, lembrando, né, que tem essa definição, é um conjunto de indivíduos, objetos, animais que possuem uma variável comum observável. Então a gente está falando em população em termos estatísticos, a gente não está falando em população como por exemplo população humana ou população de determinados animais ou de determinadas espécies de plantas. Não, a gente está falando de uma forma mais geral, onde eu tenho um conjunto de indivíduos então que tem uma variável comum observável, onde eu vou então medir essa variável. E eu quero fazer uma estimativa sobre essa variável. Tá? Então a ideia, né, da estatística é justamente essa, você pegar essa amostra e você fazer uma inferência sobre toda essa população. Tá? Porque se a gente quisesse simplesmente, né, fazer uma inferência sobre essa amostra, então na verdade a gente não precisaria muito, né, da estatística para fazer essa inferência, porque simplesmente a gente vai lá, por exemplo, eu quero determinar qual que é a média do comprimento de um determinado passarinho, né, que é um exemplo que a gente já viu anteriormente.
Então eu vou lá, pego uma amostra, meço o comprimento desses passarinhos, falo, a média desses passarinhos é 12, por exemplo, 12 centímetros, tá? Mas na verdade não é isso que a gente quer, né? A gente não quer fazer inferências somente sobre a amostra, a gente quer fazer uma inferência sobre a população. A gente quer fazer uma afirmação a respeito de toda uma população e não somente a amostra, né? Então por isso que a estatística em si ela é tão útil, né? Que justamente por permitir com que a gente generalize, né, uma determinada afirmação, com base na amostra, a gente generaliza para toda a população, tá ok? E lembrando então que a amostra é um subconjunto dessa população, ou seja, eu tenho uma população, vamos supor, de 10 mil indivíduos, eu vou lá e retiro uma amostra, por exemplo, de 100 indivíduos para fazer uma inferência sobre essa população, tá? Aqui, novamente, né, são os conceitos, né? Então, inferência estatística, eu quero determinar características de uma população com base em amostras, tá? Essa é a inferência estatística que a gente quer fazer. A população, então, é um conjunto de indivíduos, objetos, animais que possuem uma variável comum observável. E a amostra é um subconjunto dessa população que eu quero fazer inferência a respeito, tá? Bom, nesse processo, né, a gente precisa fazer uma amostragem, ou seja, eu tenho ali a minha população, eu quero tirar essa amostra, então algumas características são importantes para a gente garantir uma boa amostragem. Então a amostra, né, deve ser representativa da população sobre a qual se quer fazer uma inferência. Tá? Então vamos pegar como exemplo a questão da pesquisa eleitoral, né? Então, vamos supor, eu tenho lá no estado da Bahia, eu quero saber então os eleitores desse estado, para qual candidato, né, eles têm preferência em relação para assumir o governo do estado, por exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amostragem onde, obviamente, né, eu não vou perguntar para todo mundo, né, do estado da Bahia, mas sim vou perguntar para uma certa quantidade de pessoas. No entanto, eu não posso simplesmente, vamos supor, eu vou amostrar 2.000 pessoas. Eu não posso simplesmente chegar e amostrar 2.000 pessoas em Salvador, por exemplo, tá? Ou simplesmente 2.000 pessoas no sul da Bahia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que espalhar essa minha amostragem para ela ser representativa para todo o território da Bahia, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque pode ser que os eleitores, por exemplo, que estão lá em Salvador, eles têm uma preferência de candidato, tá? Em relação a outros municípios do estado da Bahia. Então, se eles têm uma preferência, o que vai acontecer? Se eu colocar a minha amostra toda ali dentro de Salvador, eu vou privilegiar aquele candidato, né, que tem uma preferência dentro de Salvador, tá? Ou seja, eu vou superestimar a quantidade de votos que esse candidato teria. Então, para que ele seja bem representativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espalhar de maneira com que eu consiga ter uma boa representatividade da variabilidade dessa população do estado da Bahia, tá ok? E isso sempre vai acontecer, né? Eu falei no caso de pesquisa eleitoral, mas nos diferentes tipos de pesquisa, né, que a gente possa vir fazer, a gente tem que levar em consideração esse tipo de representatividade para a gente não criar um viés na nossa amostragem, tá? Bom, segundo, né, a amostra deve ser grande o suficiente para conter a variação da população estudada. É aquilo que a gente já conversou em algumas aulas anteriores, que está relacionado com essa questão da variabilidade e do número amostral que eu preciso, tá? É claro que, por exemplo, né, vamos pegar uma população que seja bastante homogênea, tá? Então vamos supor que eu queira estimar a quantidade de ovos, né, que uma tartaruga marinha coloca, tá? Então eu vou ter vários ninhos, né, onde eu vou abrir esses ninhos, eu vou contar a quantidade de ovos. Vamos supor que, em média, elas coloquem 100 ovos, tá? E vamos supor que, então, eu tenho uma baixa variabilidade nesse número. Então, eu abro um ninho, conto, eu tenho exatamente 100 ovos. No outro, eu abro, eu tenho 98 ovos.
no outro eu abro, eu tenho 101 ovos. Então, ou seja, vocês estão percebendo que tem uma variação muito pequena, né, de 2, 1 ovo em relação à média, tá? É claro que se eu tenho essa variação pequena, com uma amostra relativamente pequena, eu poderia representar muito bem essa variabilidade e chegar num valor médio muito próximo, né, do que realmente acontece nessa população. No entanto, se a gente imaginar, né, que essa variabilidade é muito alta, então ao invés de ter essa variação de 1 ou 2 ovos, vamos supor que eu tenho uma variação maior, né? A média continue sendo 100, mas vamos supor que eu abro um ninho e esse ninho tem 50 ovos. Aí eu abro outro ninho, esse outro ninho tem 160 ovos. Aí eu abro outro, tem 80, o outro tem 110. Ou seja, uma flutuação muito maior da quantidade de ovos que eu encontro. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se eu tiver uma amostra pequena, essa minha amostra provavelmente ela não vai considerar representar muito bem toda essa variabilidade que eu tenho na quantidade de ovos nesses ninhos, né? Então, provavelmente nesses casos, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um N amostral, ou seja, de um número de amostras maior para representar muito bem essa variabilidade, tá ok? Então está relacionado com essa variação e esse N amostral que a gente precisa para ter uma boa amostragem, ok? Bom, aqui então eu só vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, onde a gente vai usar esse tipo de análise estatística para fazer uma inferência estatística, né? Então vamos supor que eu tenho uma floresta e eu queira estimar a biomassa dessa floresta, né? A biomassa, ou seja, eu quero saber qual que é o peso, né, que eu tenho nessas áreas florestais, ou seja, que essa vegetação ela tem, né? Por que normalmente eu calculo essa biomassa? Porque normalmente tem uma relação entre biomassa e quantidade de carbono, né? Normalmente a gente assume que o carbono é 50% da biomassa de uma floresta. Tá? Então, se a gente estimando a biomassa, consequentemente a gente tem o carbono. Então, se a gente quer saber, por exemplo, quanto que essa floresta ela estoca em carbono, né, isso está relacionado com é importante, né, porque está relacionado com as mudanças climáticas, né, eu tenho que estimar a biomassa antes, tá ok? Então, tem algumas abordagens possíveis, né? Uma delas, que seria mais custosa, né, e mais demorada, eu poderia simplesmente medir todas as árvores que estão nessa minha floresta, tá? Então eu vou lá pacientemente, né, e meço então todas as minhas árvores e estimo perfeitamente a biomassa que eu tenho em toda essa região, tá? Nesse caso eu nem precisaria de estatística, né? Eu simplesmente estimaria para cada árvore, faria a somatória e falaria, bom, aqui nessa minha floresta eu tenho, por exemplo, 200 toneladas por hectare, por exemplo, tá? Então eu não precisaria fazer mais nada, já estaria feita, né, não a estimativa, mas a determinação do cálculo que eu preciso, tá? No entanto, uma outra abordagem possível seria a gente fazer através de amostragem, né? Então, ao invés de ir lá e contar todas, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer parcelas, né, como a gente está observando aqui. Então, cada um desses quadradinhos aqui, tracejado em vermelho, seria uma parcela, né, onde dentro dessa parcela, aí sim eu vou medir todas as árvores que estão caindo aqui dentro, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho 10 parcelas, ou seja, meu N amostral é 10, né, onde para cada uma dessas parcelas eu vou estimar qual que é a biomassa que eu tenho ali, tá? Então, é claro que a gente está observando aqui, é uma região montanhosa, né, você tem a heterogeneidade natural dessa floresta, então vamos supor que nessa parcela eu encontre 250 toneladas por hectare, seja a minha estimativa para o cálculo, né, para essa parcela. Aí nessa outra eu encontre 310 toneladas por hectare. Nessa outra eu encontre 280 e assim por diante, tá? Então, com base em todas essas amostras, nessas 10 amostras,
eu posso fazer alguns cálculos para a gente poder fazer uma estimativa. A gente pode determinar o IC, que é o intervalo de confiança. Tá? Mais para frente, no último vídeo, a gente vai entender melhor, né, como é que a gente faz esses cálculos. Né? Por enquanto, a gente só está observando aqui como que a gente pode utilizar esse tipo de cálculo para chegar numa boa estimativa para uma pergunta que a gente quer. Tá? Então, por exemplo, né, o que a gente pode observar aqui nessa equação é que esse x com essa barra em cima é a média. Então, seria a média que eu observei em relação a essas 10 parcelas, mais ou menos esse valor de estatística z. Esse valor de estatística z é aquele valor que a gente já calculou na aula anterior também, que é aquele valor da normal padrão. Né? Lembra que a gente tinha calculado e a gente tinha verificado que a normal padrão ela tem a média 0 e o desvio padrão de 1. Né? Então, quando a gente está querendo associar uma determinada probabilidade, né, relacionada a essa normal padrão, a gente pode fazer o cálculo então a partir dessa normal padrão. Tá? Bom, aqui a gente tem o desvio padrão da população, que é o sigma, dividido pela raiz quadrada de n. O que é o n? É o número de parcelas que eu tenho aqui, nesse caso são 10. Tá? Vamos supor, nesse exemplo, né, que esse desvio padrão a gente tenha da literatura. Tá? Então vamos supor que a gente tenha encontrado que em florestas tropicais a biomassa ela varia, né, com desvio padrão de 30 toneladas por hectare. Tá? Se eu tiver essa informação, eu posso utilizar diretamente aqui do jeito que a gente está verificando aqui nesse intervalo de confiança. É claro que se eu não tenho essa informação, eu vou estimar essa informação a partir das minhas amostras também. Né? Então, ao invés de colocar esse valor teórico aqui em cima, no sigma, eu vou colocar o valor que eu estimei a partir do desvio padrão, né? A partir das amostras que eu coletei. Tá? Só que aí nesse caso específico eu não usaria a estatística Z, eu usaria a estatística T, mas isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas por hora, vamos supor que a gente tem essa informação 30 toneladas por hectare. E aí eu vou simplesmente substituir, né, os valores que eu encontrei no campo, né, e que eu encontrei do valor da estatística. Então, vamos supor que eu queira aqui um grau de confiabilidade de 95%. Né? Então, vou colocar aqui 0,95, que é esse gama aqui. Tá? Vamos supor que eu medi então, todas as parcelas e aí eu tirei a média e deu 300. Então, eu vou ter 300 toneladas por hectare em média. Tá? Só que o intervalo de confiança ele vai levar em consideração também a variabilidade que eu tenho nessa área e ele vai calcular para a gente uma margem de erro, tá? Que seria esse mais ou menos 1,96. Por que é 1,96? Porque eu determinei que o meu grau de confiabilidade é de 0,95. Tá? Isso que vai determinar esse valor do valor de Z, né, da minha normal padrão, que a gente até tinha calculado na aula anterior. Tá? Multiplicado então por 30, que é o desvio padrão da população, dividido pela raiz quadrada de n. N, lembrando que é 10, né, que é a quantidade de amostras que eu tenho. E aí então eu vou chegar nesse intervalo de confiança. Ou seja, a minha estimativa é que a quantidade de biomassa que eu tenho nessa floresta como um todo, lembrando, né, que não é apenas em relação a essas parcelas que eu tenho aqui, mas sim da minha floresta como um todo. Ele vai ter, então, em média, entre 281 e 319 toneladas por hectare. Tá? Essa é a nossa estimativa para essa floresta na quantidade de biomassa. Tá? Significa que se, por exemplo, né, vamos supor que eu tenha ido lá naquela primeira opção e tenha contabilizado todas as árvores aqui e tenha chegado num valor médio ali de toneladas por hectare da biomassa, né? Significa que se eu calcular, então medir, né, todas as minhas árvores, né, e determinar esse valor médio ele cairia aqui dentro, ou seja, entre 281 e 319? Na verdade não. Tá? Isso que é uma questão de como que a gente pode interpretar esse intervalo de confiança. Significa que
como eu tenho 95%, né, de confiabilidade, significa que, vamos supor que eu tenha feito essa mesma amostragem que eu fiz aqui, eu tenha feito 100 vezes, tá? Então, em cada vez eu fui lá e sorteei 10 parcelas, fui lá e contei, calculei a quantidade de biomassa que eu tenho em cada uma dessas parcelas. Se eu fizer isso 100 vezes, significa que em 95% das vezes, em média, ou seja, 95 vezes, esse meu intervalo que eu calcular, ele vai conter essa minha média verdadeira, tá? Ou seja, a média de todas as árvores contabilizadas. E 5% das vezes, provavelmente eu não vou ter essa minha média verdadeira, tá? Ou seja, esse é o grau de confiabilidade que a gente tem. Então não significa que a minha média verdadeira está aqui dentro, mas significa que fazendo isso várias vezes, que 95% das vezes o meu intervalo vai conter a média verdadeira. Porque lembrando que cada vez que eu faço uma reamostragem e vou lá e conto de novo, o que vai acontecer? Esse meu intervalo, ele não muda em largura, mas ele muda em posição. Então agora está entre 281 e 319, tá? Se eu fizesse uma outra amostragem, provavelmente esse intervalo, a posição desse intervalo seria diferente. Os valores seriam diferentes, tá? Bom, agora um último exemplo está relacionado com uma pesquisa que a gente poderia fazer, por exemplo, no estado da Bahia, onde eu quero saber a porcentagem de pessoas que separam o lixo. Então vamos supor, eu quero pessoas que separam o lixo que é reciclável do lixo que não é reciclável, tá? Novamente, né, eu poderia ir lá e perguntar para cada pessoa do estado da Bahia se eles separam ou não o lixo. Se eu fizesse isso, então eu ia determinar, vamos supor que 15% da população separa o lixo, então eu não precisaria fazer mais nada. Eu não precisaria fazer uma estimativa porque, na verdade, eu já fiz o cálculo para todas as pessoas, né? Eu não preciso fazer uma inferência de uma amostra em relação à população. Por quê? Porque eu já mostrei toda a população que eu quero, tá? Então, nesse caso, eu não precisaria fazer mais nada. Mas, é claro, também, né, demoraria muito mais tempo se a gente quisesse perguntar para cada pessoa do estado da Bahia, tá? Então, outro jeito seria a gente fazer uma amostragem, então, do mesmo jeito que a gente fez lá com a biomassa, né, onde a gente vai selecionar, então, uma certa quantidade de pessoas. Aí lembrando, né, novamente, se a gente quer que seja bem representativo para o estado da Bahia, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar pessoas, né, que estão em diferentes regiões ali do estado da Bahia. Ou seja, na hora que a gente vai selecionar quem que a gente vai perguntar, a gente tem que dar a chance de todas as pessoas serem selecionadas, tá? Bom, e aí então, só que nesse caso, né, não seria uma média, mas sim uma proporção, né, uma porcentagem, né? Vamos trabalhar com proporção aqui, tá? Então vamos supor que eu fui lá e selecionei um certo número de pessoas, né, e fui lá e perguntei para essas pessoas, tá? E aí então, novamente, aqui o meu N vai ser 100, significa que eu fui lá e perguntei para 100 pessoas diferentes em diferentes partes do Brasil, tá? E vamos supor que eu tenha obtido esse valor aqui, ó, 0,25, ou seja, 25% das pessoas que eu perguntei disseram que separam o lixo, né, entre o reciclável e o não reciclável, tá? E aqui então a gente vai fazer uma estimativa da variância, que nesse caso aqui, né, como a gente tem um dado, a gente viu, né, quando a gente tem dados binomiais, né, que a gente tem uma variável sim ou não, né, separa ou não separa o lixo, a gente vai calcular a proporção aqui. E nesses casos, né, a variância seria a proporção das pessoas que separam vezes a proporção das pessoas que não separam, tá? Da mesma maneira que a gente tinha visto lá no intervalo de confiança no exemplo anterior, aqui a gente também tem um valor de estatística. Só que nesse caso aqui, como a gente está estimando também essa variância com base na população, então a gente vai utilizar a estatística T e não a estatística Z, tá? Isso a gente vai ver mais para frente, como eu falei para vocês, tá? Então, eu fui lá para o campo, determinei que 25% das pessoas disseram que separam lixo e 75% não. Então, mais ou menos 2, que é o valor da estatística T, nesse caso,
vezes 0,25, né, que é o valor de P que eu encontrei, que é a proporção, vezes 1 menos 0,25, que é 0,75, tá? Dividido por N, que é o número de amostras que eu tenho dessa população. E aí então eu vou chegar nesse número aqui, tá? Onde eu tenho que, dentro desse intervalo de confiança de 95%, eu vou ter esse intervalo de 25%, mais ou menos 8,7% da população. Tá? Colocando isso em porcentagem, na verdade. Tá? Ou seja, esse é o erro que eu estou admitindo, né, dentro da minha pesquisa, né? Variando então de mais ou menos 8,7% das pessoas que respondem que sim, eles separam o lixo. Tá ok? É claro que se eu quero um intervalo de confiança menor, né, ou seja, eu quero uma precisão maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar esse meu N aqui, meu N amostral, tá? E aí eu vou ter um erro menor na minha estimativa da quantidade de pessoas que separam o lixo no estado da Bahia, tá ok? Então, esses são apenas alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês, que é para vocês perceberem como que é importante essa inferência estatística, né? Ou seja, a partir das amostras a gente conseguir fazer uma generalização e conseguir fazer uma afirmação para toda uma população e não apenas para a amostra que a gente está coletando, tá ok? Bom, então esse vídeo eu vou parar por aqui, tá? E em seguida, desculpa, na verdade tinha mais um ponto aqui, que seria mais ou menos esse intervalo que a gente tem então com 95% de confiabilidade, né? 16,3 até 33,7, tá? Essa é a nossa estimativa que a gente tem da quantidade de pessoas que responderam sim, que separam o lixo, tá? Bom, e aí sim, em seguida a gente vai falar sobre o tópico seguinte, que é estimativas, estimadores, viés e consistência desses estimadores. Eu vou parar aqui e a gente continua no próximo vídeo. Até mais, pessoal.